Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais. Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar. Deve Jesus voltar. Você conhece Salmo 119, verso 105, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que a palavra de Deus nessa hora seja de fato uma luz bendita na sua vida, e é sempre um prazer estar aqui com você no programa A Voz da Profecia. A partir de hoje nós vamos pensar na vida e escritos do profeta Isaías. Com justiça, ele é chamado de o profeta messiânico, porque nenhum outro parece ter tido uma visão tão clara e profunda a respeito da vida e obra do Messias, o Senhor Jesus Cristo. Também é lindo notar sua percepção da grandeza e santidade de Deus, além de apresentar os propósitos gloriosos do Senhor para seu povo. Não por acaso, Isaías é considerado o rei dos célebres profetas de Israel, e seus textos como obra-prima das mensagens proféticas. Isaías é citado mais de 90 vezes no Novo Testamento. Ele era descendente de linhagem real e, ainda jovem, iniciou seu ministério profético por volta do ano 750 a.C., exercendo essa função por mais de meio século. Suas mensagens são direcionadas especialmente ao reino de Judá, o reino do sul de Israel, formado pelas tribos de Judá e Benjamim, cuja capital era Jerusalém. O profeta viveu num período crítico de sua nação e desempenhou papel importante em pelo menos 2 significativos momentos. Durante o reinado de Acaz, na guerra entre Israel e Síria, isso está registrado no profeta Isaías, capítulos 7 a 11, e no reinado de Ezequias, quando Jerusalém foi cercada por Senaqueribe, rei da Assíria, capítulos 36 e 37. Isaías encorajou o rei e o povo a confiarem em Deus e foi útil para livrar Israel. Por meio de suas advertências, os líderes da nação puderam compreender a natureza e significado dos acontecimentos daquele tempo. E para que nós também tenhamos uma compreensão correta dos seus ensinos, precisamos estudá-los levando em conta o contexto histórico no qual o profeta estava inserido. O início do ministério de Isaías coincide com o final do reinado de Uzias e segue por todo o tempo dos reis Jotão, Acaz e Ezequias. Sendo que o profeta foi odiado pelo governante seguinte, o rei Manassés, o ímpio filho de Ezequias, que decidiu seguir a política maligna do seu avô Acaz e aboliu as reformas religiosas feitas por Ezequias. De acordo com uma tradição judaica e o Talmude babilônico, Isaías foi assassinado, cerrado ao meio, por ordem de Manassés. É possível que o texto de Hebreus 11:37 refira-se a ele, ao dizer que no passado, homens fiéis a Deus foram apedrejados,
cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Eu quero ler com você os primeiros versos do profeta Isaías. Isaías capítulo 1, versos de 1 a 4. Na minha Bíblia está escrito assim: visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Escutem, ó céus, e ouça, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono, e o jumento o lugar onde lhe dão comida, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai desta nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade. São descendência de malfeitores, filhos que praticam o mal, rejeitam o Senhor, desprezam o Santo de Israel, voltaram para trás. Tremendo, hein? O profeta começa dizendo que estas palavras se constituem numa visão que o profeta teve, dada por Deus. E a mensagem é: escutem, ó céus, ouça, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Veja, o Senhor é quem fala. Esse primeiro capítulo do livro introduz e resume o conteúdo de toda a obra, de 66 capítulos. Nesses primeiros versos que nós lemos, fica claro que a mensagem tem origem em Deus, apesar de ser escrita por um homem. O Senhor é quem fala, diz Isaías. O Senhor manifesta então a sua tristeza diante da condição espiritual do seu povo, os contemporâneos de Isaías em Jerusalém. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O sentimento de Deus é de que seus filhos se revoltaram contra ele. Interessante que essa comparação. Deus diz: o boi conhece seu dono, o jumento o lugar onde lhe dão comida, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ou seja, agindo de forma pior do que os animais irracionais. Ai desta nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade e de pecado, são descendência de malfeitores, filhos que praticam o mal, rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, voltaram para trás. O que será que Deus diria hoje do seu Israel espiritual, da sua igreja, do seu povo na atualidade? O que o Senhor teria a dizer quanto a mim e quanto a você? Nós que professamos o nome do Senhor, nós que nos declaramos cristãos para o mundo. Será que o sentimento de Deus em relação a nós seria diferente desse apresentado quanto ao antigo Israel? Tomara que sim. Tomara que você e eu conheçamos o Senhor, reconheçamos que Ele é o Senhor da nossa vida. É Ele quem nos sustenta, quem cuida de nós, quem guia os nossos passos. Que nós vivamos na presença do Senhor em santidade e não na prática do mal. Que em vez de rejeitado, desprezado, o Senhor por nós seja amado, seja querido. Que Ele seja de fato o Senhor da nossa vida. Eu tantas vezes já ouvi dos teus feitos, teus milagres, a história do teu povo fiel, das tuas curas incontáveis, de como o mar vermelho se abriu, e como foi que o morto ressurgiu, de como o azeite não acabou, e como um leproso se curou. Consigo até imaginar Israel lá no deserto, a nuvem protegendo do sol, e o fogo aquecendo a noite,
Eu fico extasiado ao ouvir e até me emociono em pensar. Mas eu te peço agora, meu bom Pai, venha minha vida transformar. Tu és o Senhor da vida, de tudo as ondas obedecem teu mandar. Tu és tão poderoso, grandioso, os ventos te obedecem sem hesitar. Seria muito te pedir em minha vida atuar. Nesse momento vem, Senhor, minha tempestade acalmar. Eu quero ter a mesma fé destes homens do passado, saber que tu aqui estás, sempre presente ao meu lado. Preciso te enxergar em meio à dor. Eu quero descansar no teu amor. Se o mundo insistir em te negar, eu quero estar em pé e te adorar. Tu és o Senhor da vida, de tudo as ondas obedecem teu mandar. Tu és tão poderoso, grandioso, os ventos te obedecem sem hesitar. Seria muito te pedir em minha vida atuar. Nesse momento vem, Senhor, minha tempestade acalmar. Senhor da vida, meu bom Pai, Senhor de tudo, vem me tocar. Senhor da vida, meu bom Pai, Senhor de tudo, vem me tocar. Vem me tocar. Tu és o Senhor da vida, de tudo as ondas obedecem teu mandar. Tu és tão poderoso, grandioso, os ventos te obedecem sem hesitar. Seria muito te pedir em minha vida atuar. Nesse momento vem, Senhor, minha tempestade acalmar. Tu que és o Senhor da vida, de tudo, de todos, vem ser meu Senhor Senhor Deus e nosso Pai amado, louvamos-te, Senhor, por tua palavra, que nos adverte, que nos mostra a condição de teus filhos no passado, para que nós, ao vermos o que eles fizeram, muitas vezes desviando-se do Senhor, que nós não sigamos esse caminho infeliz, pelo contrário, que cada dia mais nos firmemos em Ti, e essa é a nossa oração, Senhor. Permanece realizando tua obra em nossa vida, para que estejamos ligados ao teu coração, à tua palavra, à tua igreja,
vivendo em santidade e cumprindo a missão para a qual Tu nos chamaste. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.